Matheus, tá me ouvindo? Boa tarde, alguém tá me ouvindo? Me responde aí pelo chat se vocês dois estão me ouvindo. Ah, beleza. Porque o áudio às vezes não sai direito, né? Vamos esperar um pouquinho, né? O pessoal entrar para ver se uns 5 minutinhos, né? Para ver se o pessoal entra. Aí, tem mais gente entrando agora. Vocês estão me vendo também? Porque depois eu vou botar para a tela do computador. Depois eu vou botar a tela do computador mesmo para aparecer. Não vou mais aparecer, não. Aqui temos 3 pessoas até agora, né? Matheus, Ana e Gabi. Vocês foram bem na prova, gente? Graças a Deus, sim. Ah, que bom, isso aí. Já saiu a nota ou não? Já. Ó, Não sei se de todo mundo, mas pelo menos das pessoas que eu conheço saiu. ah, que bom. Vai para a segunda prova mais tranquilo, né? Bem mais tranquila. Minha prova eu não entendi muito bem, não. Oi? Tá dando pra ouvir? Tá. Tá, tô te ouvindo. A minha prova eu não entendi muito bem, tá exatamente igual o gabarito, fiquei com 9,5, mas depois eu vou Eu dar uma também não verificada entendi nisso aí. muito não, mas faz parte. Né? Mas aí, se você quiser pedir revisão, cara, você pede lá. Beleza. Eu Entendeu? prefiro nem mexer em nada, tá muito bom. 9,5, né? Tá ótimo. É que juntando também com a AD, né? Que vocês foram bem também na AD, não foi? Foi, o AD também foi bom pra caramba. Ah, então, show de bola. Fico feliz que tá todo mundo indo bem, graças a Deus. E fora que fazer em casa, a gente acaba ficando com um pouco mais de calma, né? Fica mais tranquilo pra fazer as questões, não tem aquele Bem negócio de mais, ficar né? olhando o relógio. É, pessoalmente lá na sala, lá você fica tenso, né? De ter horário Às para vezes você não terminar. sabe, tem noção da hora. É horrível. Não, com certeza. Complicado mesmo. Então, gente, deixa eu ver que horas são já. Ó, tirei meu vídeo, tá? A gente vai se falando pelo áudio. Só a Ana que tá sem áudio, né? Aí, Ana, se você tiver alguma dúvida, você bota É, aqui no chat aqui, tá? Vocês já olharam alguma coisa desse material agora, que ele passou? Eu já abri o que tem de matéria, mas eu não cheguei a estudar porque as provas acabam amanhã, no caso, né? também. Então, eu fiquei sabendo que ia ter agora a segunda semana, né? Eu pensei, caraca, vai vir menos gente, né? Porque vai estar meio Pois que. é, eu terminei tudo ontem para poder começar a estudar já essa semana. Falaram que ia liberar a D2 ontem, mas eu abri a plataforma e não tinha nada ainda. É.
Não, aí a gente pode até meio que discutir um pouco a D na semana que vem, né? Que já deve estar lançada já. Vou Né? até Para essa semana deixar ele esse botou alguma uma IP lá, vocês viram? via. Então, a gente vai discutir aquela AP mesmo. Agora, como a gente vai ter um grupo, uma tutoria no mesmo horário que a gente teria, né, na época, né, Uhum. presencial, a gente vai discutindo cada AP por semana para não ter que fazer aquela reunião com a matéria toda, né? Deixa só para a semana antes da prova, né? Pra gente dar aquela revisada. Show. Tá? E agora derivado, por vocês terem ido bem na prova, já é um grande passo para todo mundo passar, graças a Deus. Então, olha só, eu vou começar a transportar a tela do computador para aí e a gente vai começar a discutir, tá? Porque eu acho que quem não. Eu não consigo mais ver a hora, eu tenho que tirar daqui. É 13h07 agora. A Ana saiu, né? Parece. Só tem a gente agora. É, a Ana saiu. Depois que eu falei do áudio dela, ela saiu. Ela ficou com vergonha. Vamos ver. Eu acho que ela tá falando aqui no grupo. Ela falou que ela tá falando com a Edna. Eu acho que ela deve ter saído, deve voltar. Não sei. Ah, tá. Vocês recebem o e-mail direitinho com o link, né? É fácil entrar, né? Tranquilo. É bem melhor do que fazer pelo chat. O chat é bem complicado, né, pra gente fazer, Muito Uhum. melhor aqui. né? E vocês estão assistindo as videotutoria de outros professores, os vídeos lá? Olha, só tem você dando vídeo tutoria assim. E é de contabilidade. Não, mas em método determinísticos tem tutores que estão dando videotutoria geral, entendeu? Para Ah, todos, tá. Não, eu não tô assistindo, não. Eu Ah, acho que eu acostumei com você também não. explicando. porque eu fiz uma videotutoria dessa geral e achei meio confuso porque fica muita gente online, entendeu? E Ah, aí, aí eu falei com o professor, pô, eu acho melhor fazer só com o pessoal de São Gonçalo, porque aí menos gente e a gente consegue focar melhor. essas tutorias são todos os polos? Não, tem tutor que está fazendo tutoria para todos os polos, entendeu? Tá Você doido. pode ir É lá e muita entrar, gente. entendeu? É muita gente. Eu Fora que fiz os um. horários são muito aleatórios. Aí às vezes eu fico perdida e não consegui assistir nenhuma ainda. Geralmente é de noite, né? É no final do Uhum. dia. Eu tô trabalhando mais na quarentena do que na rua, então É, né? não dá tempo. Não, caraca. Eu tô tudo online agora, né? Aí os horários ficam meio confusos mesmo. Mas agora a gente vai seguir direitinho, né? No horário mesmo da tutoria, aí a gente não se perde mais, Uhum. tá bom? No grupo aí o pessoal falou, alguém mais vai entrar? Porque eu queria começar logo. Não, ninguém falou mais nada, não. E o grupo que eu tô falando é o nosso grupo de estudo mesmo. Tem pouquinha gente, porque o grupo mesmo de MD não tem ninguém falando nada. Ah, entendi. Não, eu pensei que a Pelo Edna menos que eu tô. viria e a Ana, né? Que é o A professor. Edna falou que ela tomou antialérgico, aí ela tá ficando grog e não vai conseguir assistir a aula. Aí a Ana Verdade. falou alguma coisa aqui, mas ela não voltou. É, estranho, né? Mas se voltar, a gente abre aqui de novo, tá bom? Então vamos começar a discutir mesmo, porque agora como as matérias vão estar repartidas, né, a gente consegue tirar dúvida tranquilamente e se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode até pesquisar no Google outras questões e tal, aí fica com vocês, tá? Vocês também podem transportar a tela de vocês, caso tenham alguma coisa para mostrar e tal, para a gente interagir, tá bom? Tá bom. Beleza. Vou transferir aqui. Está aparecendo minha tela? Tá. Tá, né? É essa daqui, tá vendo? E a gente vai passar com o gabarito do EP10, tá? Que já feito, né? Eu só vou mostrando os passos e a gente tenta entender direitinho,
Porque ele começa a falar de derivada agora, né? E a primeira aula de derivada, ele pede para a gente calcular a derivada por definição, tá? Que a derivada por definição é desse tipo aqui, é um limite, né? De o x tendendo ao x0. Esse x0 é um ponto que ele vai dar, tá? Da função menos a função no ponto que ele te der sobre x menos o ponto que ele te der de x. Ok? Então, derivada por definição, a gente sempre vai fazer por limite. Tá? Uhum. Então, por exemplo, ele botou aqui nessa questão número 1 aqui. Ele deu uma função x² mais 3, né? Ele quer que você calcule primeiro a derivada no ponto 1, x igual a 1. Na segunda, no ponto x igual a 0. E na terceira, deixar sem ponto mesmo. Deixar só fazer a derivada mesmo dela. Tá? Quando tem esse símbolozinho em cima do F, é porque é derivada? Isso. Um simbolozinho. Isso foi bom você perguntar. Uma paradinha dessa é a primeira derivada. Se tiver duas, são duas derivadas. Aí você vai fazer a segunda derivada. Se for três, terceira derivada, assim diante. Tá? Ui. Alguém entrou aí, né? Entrou. Tá, eu não vi o nome e eu me perco às vezes em olhar para ver quem é. Aqui, Eu acho que é Emerson. tá Ferri 000, tá? Não sei se é homem ou se é mulher, né? Não sei. A gente está fazendo a EP da semana, tá? Se a pessoa tiver alguma dúvida, só fala. Aí, vamos lá. E seria bom deixar o chat aqui do lado, né? Se o chat aparecer para vocês aí, vocês me avisam? Alguém que estiver perguntando? Que eu deixo isso daqui, gente. Vamos lá. Aí, ó, ele pede a primeira derivada no ponto 1, né? Então, ó, limite de x tendendo a 1, que é o ponto que ele deu, certo? Da função menos a função no ponto 1 sobre x menos 1, que é como é o limite, a derivada por definição, ok? Aí a função f de x, você vai repetir aqui, ó, x² mais 3 aqui, ó, x² mais 3, tá vendo? Menos f de 1. Aí você joga 1 aqui, ó, 1² é 1, mais 3, 4. Botou o valor aqui. Tudo bem? Foi. E embaixo você repete o x menos 1. Aí daqui para cá ele deu um pulo, né? Porque ele já fez tudo, né? Mas se você fizer aqui, ó, mais 3 menos 4 dá menos 1. Concorda? X² menos 1 não é a mesma coisa que isso daqui, ó. Sim. Porque é 1 e menos 1 como raiz, né? Então fica x mais 1 e x menos 1. Corta x menos 1 com x menos 1. Vai ficar só x mais 1, não vai? Joga 1 aqui, 1 mais 1, 2. Você fez a Então, derivada. peraí, toda vez que for uma derivada, ela vai terminar no limite e a gente resolve o limite normal. Não, na verdade, ele está te ensinando a fazer derivada por definição, que é esse limite aqui, tá? Na semana que vem, a gente vai fazer já a derivada sem ser por definição, normalmente. Tá? Tava fácil demais pra ser verdade. Não, na verdade, não sendo por definição é mais fácil ainda. Então tranquilo. Porque não tem limite para você fazer, então você faz a regrinha de derivada, entendeu? Eu vou até mostrar para vocês depois no Google aqui uma questão de derivada sem o limite, tá? Para vocês verem que semana que vem vai ser mais tranquilo ainda. Tá? Beleza. Aí ele fez a mesma coisa para B, ó. Primeira derivada de 0, né? Limite de x tendendo a 0, que é o ponto que ele deu, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. X menos 0 é o próprio x. F de x é x² mais 3, repetiu aqui. Menos f de 0. Joguei o 0 aqui, dá 3, né? Aqui. Então, aí 3 com 3 zera, fica só x² em cima e x embaixo.
corta, vai ficar só o x em cima, não vai? Zero. Aí, como tende a zero, né? Aí dá zero. Hum, Tudo bem? Derivada por definição? certo, tudo bem. Tranquilo? Só uma coisa que eu tô percebendo aqui. Quando ele pede, então, no caso aí, a derivada, Uhum. tem esse símbolo em cima e é quando tiver esse x e o zero do lado que você vai substituir. Por É, o definição. x0 é o ponto que ele vai dar, entendeu? Esse x0 aqui. Então, no Aqui caso, deu esse 1. x0 é o 1. Mas eu só vou colocar quando for a função com esse símbolo em cima. Se for a função normal, seria o caso que eles botaram aí, que é a primeira, né? Que só o x Aqui que você está puro. falando? Eu fiquei. Eu provavelmente vou confundir isso. Quando tiver o x0, eu coloco o ponto que tiver dentro da função com o sinalzinho em cima. É, você só vai fazer isso daqui que a gente está fazendo quando tiver um sinalzinho de derivada, né? Se não tiver sinal de derivada, não é para fazer nada, é uma função normal. Ah, não é porque eu fiquei confusa, só porque que aqui em cima a gente usa o 1 na função que tem o x0 e não usa na função que tem o x normal. É porque o x É por causa do limite. é porque na definição, né, a regra que você vai usar sempre vai ter o f de x normal. Você sempre vai jogar a função normal primeiro. Ah, tá. Aí depois você joga o ponto na função depois do menos, entendeu? Você sempre vai Ah, seguir tá. essa regra Foi. aqui. Parte teórica é triste. É, né? Mas ó, você tem que gravar isso daqui, ó. Gravou isso aqui. Se ele pedir para você calcular a derivada por definição, você vai usar esse limite aqui, entendeu? Dessa forma aqui. Tá. Tá? Se não for por Uhum. definição, você vai fazer a derivada direto pela regrinha que a gente vai ver depois. Tá bom? Acho que foi. Beleza? Uhum. Na C, ele pediu a derivada sem o ponto, tá vendo? Só com x, né? Então, como ele não te deu um ponto, né? Você tem que manter as letras. O x0 vai manter tudo aqui. Ó, limite de x tendendo a x0. Ele botou f de x0, né? Porque quando você joga para esse limite aqui, o ponto é o x0. Então, ele joga o x0 aqui. Ó, limite de x tendendo a x0 de... Ele copiou, tá vendo? Isso aqui. Uhum. Uhum. Aí o f de x, né? Você repete o x ao quadrado mais 3 aqui, menos. Aí é f de x0, não é? Aí você joga o x0 no lugar do x aqui, ó. Vai ficar x0 menos 3. X0 ao quadrado menos 3. Sobre Pera x. aí, não entendi. Ó, f de x normal, beleza? Sim, Menos. Agora não é o f de x0, cara? sim. Então, é só botar o x0 no lugar do x, ó. Aqui, ó. Aí Mas fica. quem é o X0? Onde é que tem Oi? essa informação do X0? Não, Quem é o X0? aqui, ó, no limite da definição, não é f de x menos f de x0? Sim. Então, Ah, o x0 tem que estar no lugar do x. Ó. Aqui, entendi. tá? É só substituir o x0 no lugar do x aqui. Ó. Aí deu isso aqui. Uhum. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Aí, ó, x ao quadrado fica, né? Vocês reparam que aqui é mais 3, não é? É. Aqui é mais 3. Uhum. Esse menos com x0 ao quadrado aqui, né? Vai ficar x menos x0 ao quadrado, né? E aqui esse menos 3 vai acontecer o que com ele? Ele vai virar o quê? Vai virar mais 3. Vai ficar mais 3, Ou né? não? Então vai ficar Sim. x ao quadrado mais 3 menos x ao quadrado. Na verdade, ele botou errado aqui, tá? Tá errado o gabarito. É. Tá vendo esse menos aqui? Na verdade é Uhum. mais, ó, né? Ele cortou, né? Ah, É, sim. Ah, tá. É. aqui é mais. Aí quando Mas, jogar aqui o menos, vai dar menos. Aí vai cortar 3 com 3, tá? Sim. tá. Beleza? Aí ficou x ao quadrado menos x0 ao quadrado, né?
que aí você faz é produto notável, né? É o produto da soma pela diferença. Tá errado aqui de novo, É. né? Porque um tem mais e outro tem menos, beleza? Tudo bem ou não? Tudo bem. Tudo Aí bem. ficou x mais, aí bota mais aí se vocês estiverem com o caderno aí, ou anota que isso daqui tá errado, tá? X mais Tá. x0, x menos x0, sobre x menos x0. X menos x0 sobre x menos x0, você corta. Aí só vai ficar x mais x0, beleza? Uhum. Só que o x não está tendendo a x0. Sim. Então, quando você joga o x0 aqui no lugar do x, vai ficar x0 mais x0, que dá 2x0. Entenderam o que eu fiz ou não? Ficou confuso? Uhum. Uhum. Foi? Não, ficou bem claro. Foi. Show de bola. Então, aí, tá vendo? A derivada da função, na verdade, seria 2x. Mas aí não teria que colocar o x0, não? Oi? Ah, não, tô chamando x de x0, né? É, Ele porque botou. quando você bota o valor da derivada, você volta para o x. Tá? Tá. O x0 é um ponto que ele vai te dar. Se ele não der, você tem que voltar para x. Tá. Olha só o macete da regra da derivada, gente. A derivada você sempre tem que. Não tem o expoente aqui? 2. Uhum. Você sempre na derivada, a regra da derivada, você vai fazer o quê, né? Derivada de x ao quadrado mais 3. O 2 vem para frente, aí fica 2x. E o expoente você tira 1, né? Aí vai ficar 2x elevado a 1, que é 2x. Uhum. E o 3 aqui, como é constante, derivada de constante é sempre zero. Então, ele some, vai ficar 2x, é isso. Derivada é isso. Ah, tá. Ah, que legal. Entendeu? O expoente vem para frente e Arrasou. tira 1 em cima. Fica 2x elevado a 1. E derivada de constante é zero. Acabou. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo. Então, na 2, ele pede por definição de novo, tá vendo? Calcule f' de p pela definição. Tá? Então, pela definição, a gente vai usar o limite aqui de x tendendo a x0. Tá? Ó, na letra A, ele pede a função x ao quadrado mais x e p igual a 1. Se não fosse por definição, o 2 descia, dá 2x, né? Uhum. E a derivada de x, não está 1 aqui em cima? Uhum. Desce 1 e 1 menos 1, 0. X elevado a 0 dá 1, né? Então dá 1 Uhum. aqui. Seria 2x mais 1. Mais um. Ok? Uhum. Mas Uhum. ele está pedindo por definição, né? Vamos por definição. Limite de x tendendo a 1, que é o ponto que ele deu, né? Uhum. De f de x menos f de 1. Esse p aqui, gente, é como se fosse x0, tá? Tá. F de x menos f de 1 sobre x menos 1. Aí f de x, x ao quadrado mais x, menos f de 1. Se você jogar 1 aqui, dá 1 mais 1, 2, né? Aqui. Beleza? Beleza. Sobre x menos 1, que é o que estava aqui embaixo. Aí, gente, para fazer o Uhum. limite, não sei se vocês lembram, né, que foi a matéria da prova, a gente tem que achar, fatorar, né, essa parte de cima, para poder cortar com de baixo, né? Sim. Aí você fatora, né? Aí fica x menos 1 e x mais 2, tá? Porque a raiz foi 1 e menos 2 daqui de cima. Ok? Uhum. Aí corta x menos 1 com x menos 1, joga 1 aqui, 2 mais 1, 3. Acabou. Se eu aplico isso, o limite de x tendendo a 1, Hum, naquele 2x mais 1, ia dar essa mesma coisa, né? daria, pô, 2x mais 1. Joga 1 no lugar do x. É. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, né? 2 É a vezes um, mesma 2 coisa. mais um, 3.
Isso. E aqui no de baixo, um quarto é a mesma coisa. Mesma coisa. Aconteceria isso também. Ah, Mesma coisa. beleza. Maneiro. É porque a derivada aqui, ó, é porque ele botou raiz de x, né? Raiz de Uhum. x, quando você for fazer a derivada sem ser por definição, você tem que botar como expoente, né? Tá meio, né? Aí fica x elevado a meio, isso aí. Aí joga o meio para frente e bota menos 1 em cima, Ah, entendeu? Aí vai ficar meio vezes x elevado a menos meio, né? Uhum. Aí vai para baixo, né? Aí vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Aí se você jogar o 4 lá, vai dar o mesmo resultado que vai dar aqui. bem mais fácil mesmo. É. Aí vocês, na verdade, por definição, é só se ele pedir. Mas vocês sempre vão fazer do outro jeito que eu falei, tá? Uhum. Uhum. Aí aqui embaixo, como você falou, a mesma coisa, né? F de x, raiz de x, menos f de 4. Se jogar o 4 aqui, raiz de 4 é 2, sobre x menos 4, né? Aí, esse passo para esse passo aqui, gente, que aí já é meio brabo, né? Para vocês enxergarem, né? Mas olha só, eu quero Esse anular conjugado alguma coisa para poder matar o x menos 4 que está me atrapalhando, certo? multiplicar pelo Uhum. conjugado. Não, aí na verdade ele nem fez por conjugado, ele pegou o x menos 4 como se fosse produto notável mesmo. Ah, Tá? tá. O que que ele fez? Ele abriu, né? Para dar x, gente, para dar x, qual o elemento que é elevado ao quadrado que dá x? É o raiz de x. Uhum. Caramba. E o 4 é 2 ao quadrado, então é 2. Ele Sim. fez o produto notável aqui, ó. Ao contrário, né? Para poder, abriu assim para poder cortar esse com esse, ó. Tá vendo? Aham. Aí sobrou só esse de baixo. Aí o 4 jogou aqui, raiz de 4 é 2. 2 mais 2, 4. Como você cortou de cima, sobrou só 1. Aí ficou 1 sobre 4. Alguma coisa mais intuitiva que não seja essa regra? A gente sabia abrir esse x menos 4 ou só tem esse caminho mesmo? Cara, pela definição, só tem esse caminho aqui. Ah, não daria pra fazer Entendi. pelo conjugado essa, não? Tenta aí no caderno aí. Não tentei, não. Deixa eu Peraí. tentar aqui no meu caderno também. Porque tem que fazer a conta, né? É. Mas talvez dê certo. A primeira coisa que eu pensei foi conjugado. Não, eu também. Mas eu olhei no gabarito ali, eu vi do jeito que ele fez, entendeu? Mas talvez dê certo. Eu peguei meu caderno aqui, vou dar uma olhada aqui. O conjugado seria raiz de x mais 2, não é isso? Isso. Em cima e embaixo, né? Aí Daria sim. daria? Deu certo? Quando você abre o conjugado de cima, já dá x menos 4 de cara. É mesmo. Esse tá certo. Aí, gente, seria mais fácil aí mesmo. Aí vai cortar x menos 4 com x menos 4, né? Aí vai ficar um sobre x, raiz de Aí x mais x 2, mais né? 2. Show de bola aí. Faz por conjugado, é melhor. Pô, ele deu uma viajada, podia ter feito assim direto que a gente já tá acostumado. Né? Mas olha como que ele fez. Ele abriu de um jeito. Porra! Aí vai ficar 2 mais 2 é 1 sobre 4, isso mesmo. Isso aí. Deu certo. Show de bola. Tá vendo? Vocês já estão espertos já. Fez muita prova antiga. Tem todas essas questões, né? Cara, prova antiga é a melhor coisa que tem para estudar. Tem questão pra É, caramba feita. Muita questão feita. Isso ajuda muita gente, né? Mas tá tranquilo então? 1 e a 2 foi, né? foi. A 3, gente, determina a equação da reta tangente no ponto P e o ponto F de P para, né? Aí, gente, toda vez que ele quiser a equação da reta tangente, tá? A gente sempre vai usar a derivada por definição, que é o que a gente viu lá em cima, tá? Ó, para obtermos a equação da reta tangente, tá vendo? Y menos f de P é igual a f' de P, x menos P. De cada uma das funções acima, precisamos calcular a derivada, tá? Porque a derivada é usada como inclinação da reta tangente, tá? Reta tangente, vocês lembram o que é reta tangente? Eu nem aprendi isso na escola.
Você tem, por exemplo, um círculo, né? Aí passa uma reta encostando num ponto só, é reta tangente. A tangente, no caso, é aquela que passa por cima lá, né, do 90 Isso, graus, e tem encosta só aquela no linha pra... ponto. Não, encosta só num ponto só. Porque secante corta. Uhum, Tangente, ele encosta só num ponto, ele vai por fora. tá. Aí, para você achar uma reta, você precisa achar a inclinação dela. E para achar a inclinação dela, é a derivada. Macete para essa questão para você cair na prova, gente. Vamos gravar essa daqui, tá? Beleza? Uhum. E substituindo as coisas. Mas para achar a derivada, né, a gente vai ter que fazer, não literalmente por definição, tá? É porque a matéria só deram definição por você. Mas você já podia jogar aquele macete da gente. Ó, a derivada da função, né? Qual é a Uhum. derivada de x ao quadrado mais x pelo macete? 2 passa pra frente, vai ficar x elevado a 1, 2x, né? mais... 2x elevado a 1, mais x elevado a 1. Ah, é 1, né? X. 1. X Isso. a 0 dá 1. Então vai ficar Então, vai ficar 2x 2x mais 1, né? isso, 4, 5. Isso aí, que é o valor que ele achou aqui no final. Tá? Aí você vai substituir aqui, ó. Y você repete, né? Porque é uma equação da reta, né? Então vai ter yx ainda sobrando, tá? Para Uhum. formar uma equação. Então, ó, y menos o f de p seria o 2 jogando na função normal aqui. Vai dar 4 mais 2, vai dar 6, tá vendo? 6. Uhum. Igual ao f' de p que a gente achou, 5, que multiplica o x que tu repete, menos o p, que é o valor que ele te deu, 2. E aí você isola o y, tá? Isola o y, a menos 6 passa para lá mais 6, né? Aqui vai dar 5x menos 10. Então, 5x menos 10 mais 6 menos 4. Achou a equação da reta. Nossa, se você não explica isso, eu ficar 10 horas olhando pra essa questão. Mas é tranquilo, não é? Tranquila. É, tá vendo? Gente, Eu acho método determinístico que o eles pessoal explicam os bota como um gabaritos muito monstro. confusos. Fala. Essa parte da escrita deles parece que fica mais complicado de entender do que em si fazendo. Sim. Dá uma coisa, não é um monstro de 7 cabeças, não. É uma parada que se você aprendeu mesmo, se você for na tutoria e tal, pô, vocês conseguem tranquilo. Não, que você explica a matéria que a gente vê na aula do Ferreto, que leva 20 minutos, você explica em 5 minutos mostrando a questão. Porque eu entendo assim, que matemática você olha uma questão feita, que aí você Uhum. vê todos os passos e tá bom, e vai embora. É a mesma coisa nos outros. Mais prático. Tanto que Muito mais prático. aqui ele já dá os valores direto, tá vendo? Nossa, diretão. Ele já fez diretão aqui, ó, mas aqui, ó, raiz de x, né? Aí, ó, a derivada dele a gente já até fez, lembra? Vai ser meio. Meio, 1 sobre 2 raiz de x embaixo, né? 2 Um raiz de x. é porque Não, dá peraí. menos 1 de meio, né? sobre 2x. Em cima do que mesmo? Não lembro. Oi? E em cima do x ficava elevado ao que mesmo? Não lembro. Elevado a menos meio. Não, menos meio, né? É, Aí desce, tá. né? Quando é negativo, desce. Uhum. Aí fica 1 sobre 2 raiz de x. Aí se você jogar o 9 lá, dá 3, né? Aí 2 Uhum. vezes 3, 6. Vai dar 1 sobre 6. Arrasou. Foi? Foi. Acho que tá tranquilo para vocês fazerem essa B, C e D aí, né? Tá. Aí joga Y menos, aí F de P, Dá aí 5. joga 9 aqui, dá 3. Alguma dúvida Uhum. nessa? Não, né? Não. Não. Então, beleza. Vamos para 4. Acho que tá rendendo, né? Tá indo bem. Aqui é Eu só acho que 4. ficaria só na dúvida, na C ali, ó, que tem o
É 1 sobre x, eu acho. Aí, no A caso, D, tem que né? inverter, né? X elevado a menos 1. É D essa daqui, né? Ah, é D, desculpa. É, aqui é x menos 1. Aí joga para Fica frente menos menos 1, né? 1. Subtrai 1 vai ficar elevado a menos 2? Isso aí. Ah, tá. Vai Tá, ficar beleza. menos 1 vezes x elevado a menos 2. Que aí você Essas inverte, né? regrinhas ficam chatas de lembrar. É, isso aí. Essas coisinhas tem que lembrar. Pô, Beleza? mas era isso mesmo. Tá, daí dá pra fazer. Show. É, essas questões que eles adoram colocar na prova, né? É, são exatamente essas. Já caiu Lembro muito como limite na que você prova? aprendeu lá no primeiro ano. É, Só eu caiu o nem vi a limite. prova de vocês. Só caiu o limite. É, foi praticamente limite. Só caiu o limite? A única Uhum. questão, teve uma questão só de composta, Uhum. que era Foi. para achar o domínio depois, e depois o resto foi praticamente do limite. E uma de exponencial só, que a de exponencial tava bem tranquila. Ah, show de bola, graças a Deus. Eles botaram pesado só o limite confundiu, que era meio que o limite lateral, Uhum. só que dava resultado no final. Aí ficou todo mundo sem saber se era para arrumar um infinito ali ou se deixava com resultado. Ah, entendi. Pode ser uma pegadinha, né? Sei lá, né? Mas tava, acho que tava, pelo gabarito que eles botaram, tava certinho. Dava para Então, gente, substituir. eu acho que a segunda prova deve cair derivada integral mesmo, pesado, entendeu? A segunda prova é um pouquinho mais difícil. Ah, mas se for nessa linha dessa EP aí, dá para ter uma noção, dá para acertar algumas questões. Dá sim, dá sim. Vocês vão ver que a derivada integral é mais tranquilo. Assim, Só de mais tranquilo começar assim, a assistir a depois de pegar o tutoria, eu nem macete, né? abro mais o livro. Nem abro, nem vale a pena. Você abre o livro, dá vontade de chorar. Não, não, olha as EPs, né? Ele passou uma questão do livro aqui na IP, tá vendo? Aí o livro tá aberto aqui. Daqui a pouco eu abro com vocês e vou mostrar para vocês como é que se faz esse exercício, né? De resto, de resto tá tranquilo. Pega as provas antigas e manda ver. Pode deixar aqui antes da prova, eu vou pegar um monte de prova antiga e a gente vai debater aqui, Acho que salva a gente. né? Sempre Aí vai ter cai no mais mesmo gente, com modelo. certeza. Tá igualzinho o presencial, sabia? No presencial, um dia antes, um sábado antes da prova, vai mó galerão. Depois que passa a prova, aí vem dois, Não vai três. mais ninguém. É, Ah, mas é melhor você indo aos pouquinhos. Quando chegar na época da prova, você só tá praticando. Aí quando você é. pega a prova, tá tranquilo. Você faz como se como mais acostumado, né? Pois é, eu concordo. Eu fiz essa prova agora, acho que eu fiz em meia hora, por causa do hábito de estar fazendo o limite direto. Uhum. Foi mais tranquilo do que você Eu já ficar penei um levando na pouquinho mais. barriga até o final de semana. Você Meia penou um pouquinho hora, mais? eu penei. Não é, se a gente for pegando aos pouquinhos, por exemplo, a gente fazendo essas tutorias agora todo sábado, e a gente pegando a matéria cortada, pô, vai ficar bem melhor, vocês vão ver. Eu Pra gosto mim é de muito pegar, melhor fazer essa pelo tutoria à menos uma distância. questão por dia. Você tá achando melhor? Tô achando muito melhor, porque eu não tava conseguindo ir nas tutorias presenciais, né? É, pode crer. É, então aproveita, cara. Mas não tinha o tutor à distância? Ele não faz esse vídeo tutoria, não? Eu nunca vi vídeo Mas, tutoria de eu nunca vi também. Assim, ao vivo, no MD1 eu participei de algumas com uma professora, esqueci até o nome dela, que ajudou bastante, algumas que eu não pude ir, Uhum. mas era só dessa matéria mesmo. É. Eu vou Eu vou ser bem sincera, eu fico disponibilizar. perdida na plataforma. Eu acho que eu nunca vi nada de MD, não. Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui, tá gravando, tá? Aí fica lá, se vocês tiverem alguma dúvida, rever, entendeu? Tá. Tá bom? Gente, olha só, a 4, né? Ele dá uma função desse tipo, né? Pô, o negócio tá na frente. E a função desse tipo, com intervalos, né? Tendo uma quebra no 1, tá vendo? Antes do 1, né? É essa função aqui do segundo grau, é uma parábola, né? E depois do 1, né? Do 1 em diante, eu tenho uma reta, né? Aí ele pede Uhum. para mostrar que se essa função ela é derivável no ponto 1
Claro, né, gente? Porque só tem a possibilidade de não ser derivável no ponto que tem quebra. Tá? Em qualquer outro ponto, não tem problema nenhum. Mas aqui ele tem uma mudança, tá vendo, gente? Ó, vem uma parábola aqui, tá vendo? Uhum. E aqui no ponto Uhum. 1, ele vira uma reta. Então, nesse ponto aqui, como ele fez o gráfico aqui, vocês veem que não tem problema nenhum, ele não tem quebra nenhuma. Então, é derivável sim. Tá? Mas, por exemplo, podia acontecer de jogar a parábola aqui, parou no 1 aqui, bolinha aberta, né? E começar a reta aqui Uhum. em cima, por exemplo. Aí ia ter uma quebra no gráfico, que ela não seria nem contínua nem derivável. Ah, Tá? Mas pelo gráfico já dá para ver que ela é derivável, tá? uhum. Mas vocês vão Aí, ter no caso, então, que... seria se o x de baixo fosse só maior que 1, que teria essa quebra? Não entendi, fala de novo. Se o x de baixo tivesse x maior que 1, sem ser x maior ou igual a 1. O 1 não entraria, no caso, no gráfico, né? Não, aí com certeza teria uma quebra. Mas eu tô Ah, falando assim, mas poderia ter limite, porque quando você bota limite de x tendendo a 1, né? Vocês sabem que não é literalmente o ponto 1, né? uhum. São Uhum. valores que vêm pela esquerda, pela direita, que convergem no 1. Então poderia ter sim, tá? Eu tô falando assim, da parábola vir aqui, parar no 1 em bolinha aberta, porque aqui é menor, né? Bolinha aberta. Uhum. E a reta começar em outro ponto aqui em cima. Ah, Aí ia ter uma quebra totalmente diferente. tá, entendi. Entendeu? Não uma parada que, por exemplo, uma bolinha aberta aqui e a reta continuou depois, tá vendo? Aham, aham. Aí seria derivável. Eu tô falando se a reta viesse aqui em cima, por exemplo. Tá, entendi. Tá? Então tem que ser Mas a quebra grande, né? vai ter Sair, uma quebra grande. sair do Literalmente limite. sair da continuação da parábola e para outro lugar. Tá. Beleza? Foi. Aí o que que a gente vai fazer, né? Ele explica aqui que para saber que se é derivável, né, tem que saber se o limite naquele ponto, né, existe, né? Então ele faz por definição, né? Aí, gente, nesse caso aqui, vocês sempre tem que fazer por definição, tá? Porque eu vou ter que fazer limite lateral. Tá. Então, se cair uma questão, mostre que G é derivável, vocês vão ter que fazer obrigatoriamente o limite por definição, no ponto que ele está pedindo, no ponto de quebra, não é um. Então, você faz limite pela direita no 1 e limite pela esquerda no 1. Uhum. Daquela definição que a gente fez lá em cima. Aí, ó, bota a função g de x, né? Aí, muita atenção, tá? Porque pela direita, gente, né? Pela direita a função é qual? A função é o 2x mais 1, certo? Porque é maior ou igual a Uhum. 1. Pela Sim. esquerda é x ao quadrado mais 2, porque é menor que 1. Entenderam a diferença? Uhum. Beleza. G de 1 vale 3, né? O 1 está incluso nessa de baixo aqui. Mas dá 3 no mesmo, nos dois, né? A gente bota 1 aqui, dá 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então aqui é 3, aqui também é 3. Uhum. E embaixo x menos 1, você repete x menos 1, x menos 1. Aqui 1 menos 3 dá menos 2. Aí boto 2 em evidência. Aqui, ó, 2x menos 1. Para poder cortar esse com esse e fica C2. Certo? Uhum. E aqui 2 menos 3 é menos 1. X ao quadrado menos 1 pelo produto notável. Abre x menos 1, x mais 1. Corta, corta. Joga 1 aqui, dá 2. Para ser derivável, né? Então, precisamos verificar que os limites laterais existam e coincidem. Deu igual? Uhum. Então, Deu. o limite é igual a 2, né? E, portanto, essa função é derivável, né? Como ele estava perguntando. Tudo bem? Então, se o limite existir, a função é derivável, é isso? Sim. É porque Ah,
a gente está fazendo a derivada por definição que cai no limite. Ah, esqueci que tem esse detalhe que é por definição. Então aí acaba que se o limite existir lá por trás, né, já sabemos que a derivada existe. Aham. E dá 2. Show? Foi. Uhum. Então, continuando. Hein? A 5 é a mesma coisa, tá? Ele quer que primeiro faça um esboço desse gráfico aqui, né? Ele é constante 2 até o zero, né? Então, vamos lá. Do zero em diante, né? Uhum. Maior ou igual a zero, né? Então, na verdade, ele nem fez aqui, né? Mas é uma reta no 2, assim. Na verdade, eu não estou nem conseguindo ver o gráfico direito. Mas ele botou o 2 como se começasse aqui, ó, tá vendo? Do zero. E indo para frente. Eu não faria assim não, tá, gente? Aham. Eu botaria 1, 2, 3, 4, 5 e no 2 eu ia passar uma reta assim, tá? Aham. Beleza. Entenderam o que ele fez, né? Uhum. Tá. E aí, antes do 2, eu tenho uma Ele parábola x começou ao no 2. quadrado O mais 2 é, 2. o ponto inicial aqui. Oi? Mateus? Ele falou alguma coisa aí, eu não escutei direito. Eu também não. Aí aqui é uma parábola com cavidade para cima, né? Só que tudo antes do zero, né? Uhum. Então vamos lá. Aí ele Quando x é pegou zero. aqui, se por exemplo, se o x for zero, aqui dá 2, não dá? Então, ou seja, Isso. o 2 é o y, né? Tanto que ele subiu o eixo pro 2, né? O ponto começa aqui e sobe a parábola, Uhum. vai subindo de acordo com o valor que você vai jogando. Ó, menos 1 aqui dá 3, né? Uhum. Menos 1 vai no 3, tá vendo? Menos 2 vai no 4. Não, menos 2 vai para onde? Pera aí. Menos 2 vai no 6, né? Uhum. Aí, ó, menos 2 vai no 6 aqui. Tá? E assim diante, vai crescendo, tá vendo? Uhum. Tudo bem, gente? Tudo bem. Aí vamos lá. Aí ele quer, na letra B, saber se H é derivável em x0 igual a zero, né? Porque a quebra é no zero, né? Sim. A quebra é no zero, né? Uhum. Então vamos lá. Aí ele vai fazer na verdade, pelo gráfico ele já consegue já fazer, né? Ó, pela suavidade do gráfico, tal, temos que H é derivável nesse ponto, porque na verdade ele continua, né? Ele não tem uma quebra, Ó. como eu expliquei para vocês, então ele nem precisou fazer aquele limite. Uhum. Ele fez aqui o gráfico, né? E depois ele veio com uma reta, né? Uhum. E na verdade a derivada no ponto zero, né? É o próprio zero, né? Porque ele encosta no eixo aqui. Quando a gente fizer prova, se cair questão desse tipo, tem problema a gente fazer só pelo gráfico? Fazer pelo gráfico que você fala? Fazer exatamente assim, só apresentar o gráfico e explicar o Pode, porquê que vai ser derivado ou não. pode. Ou você faz daquele jeito lá sem fazer o gráfico, que aqui ele não pediu para fazer o gráfico, tá vendo? Ah, Uhum. depois faça um gráfico, tá? Você pode ou Aí, fazer isso daqui, e se ele não pedir o gráfico, você não fazer o gráfico, né? Ou você faz o gráfico e fala, né? Explica pelo gráfico também. se ele não explicitar a forma como você tem que fazer, pode usar uma das duas então, né? Qualquer uma das duas opções. Eu acho que o gráfico acaba sendo mais prático. É, Meu eu só não Deus, faria assim, botando não 2 como pode. o início aqui, né? Eu também não botaria assim, não. Deixa meio Pra mim, confuso. automaticamente, isso aí é um zero. Entendeu? Então, não é legal, não. Tudo bem, gente? Uhum. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no livro aqui, tá?
Vou sair disso daqui, tá? Tá. No livro, né, 9.5, ele dá uma função, né, com custo de produção de X unidade de um certo produto. Aí ele determina o custo médio, o acréscimo médio e a função que representa o custo marginal, tá? Vou explicar para vocês fazendo um exemplo de cima do livro, que ele pede a mesma coisa. Cadê? Considere a função tal, representa o custo de produção e comercialização de X unidade de um certo produto. Vamos encontrar o custo médio, o acréscimo médio e o custo marginal, ok? Uhum. Gente, o custo médio, né, eu vou botar aqui até na letra A, ele fez um gráfico aqui explicando, né, a natureza do problema e tal, de que a questão sempre vai ser aqui, ó, ele compreende sempre o intervalo dos positivos, né? Vendo no gráfico aqui do zero em diante, né? Ele sempre vai dar um valor positivo e tal. E como não tem unidades negativo, né? X unidades negativo, então na verdade o gráfico seria só do zero em diante, né? Então a imagem não pode ir para o negativo, beleza? É isso que ele quis explicar Uhum. aqui, tá? Custo médio, gente. Custo médio, vocês vão fazer o seguinte, tá vendo? Para responder a primeira pergunta, usamos o x igual a 10, que na letra A, ele pede o custo médio no regime de produção de 10 unidades. Tá vendo? Uhum. Então, o que, que ele faz? Sempre para fazer o valor médio, né? Ou a média que ele procura, você sempre vai fazer y sobre x. Tá? É uma forma de fazer já, uma regra. Tá? Você sempre vai fazer quando é custo médio, você sempre vai fazer y sobre x, tá? Que y é a mesma coisa que f de x, tá? E f de x, na verdade, x é 10, né? São as 10 unidades, f de 10. Aí você vai jogar na função 10, nessa função aqui. 2 vezes 10, 20. Mais 10 ao quadrado é 100, dividido por 2, 50. 50 mais 20, 70. Então, aqui seria... Cadê? Não, passou, né? 70 em cima e 10 embaixo, que 70 dividido por 10, 7. Tudo bem a primeira? Uhum. A segunda, a segunda pergunta já é sobre acréscimo médio, né? Acréscimo médio, a gente vai fazer... O computador está um pouco lento. Sempre a variação de y com a variação de x, tá? E aí você vai fazer essa forma aqui, ó. F, né? x0 mais uma variação de x menos x0, menos a função no x0. Aqui ele bota uma variação na função. E você tem que diminuir pela função naquele ponto. Isso daqui, gente, é regra também, tá? Vocês sempre vão fazer desse jeito. Ok? E aqui, ó, Ok. x0 ele é 10, não é? Deixa eu ver aqui. Ó, 10 unidades para 12 unidades, ou seja, ele teve uma variação de 2, concordam? Aham. Então, se ele teve uma variação de 2, né, na verdade isso daqui, gente, x0 mais delta x, né, é o valor para que ele passou. Ele não passou de 10 para 12? Aham. X0 mais delta x é, na verdade, o 12. Aham. Menos a função no ponto anterior, antes de você fazer um acréscimo. Então, f de 10 sobre a variação. Sempre a variação. Com a variação é 2. Aí f de 12 você joga na função e o 10 também. Que dá 96 dividido por 2, 48. Achou também a segunda. Uhum. E a terceira, ele quer o custo marginal. Tá? Custo marginal você sempre vai fazer a derivada. Tá? Ele quer o custo marginal de x0 igual a 8. Aí o que, que ele fez? Ele fez, tá? Na terceira, ele fez a derivada da função no ponto 8. Tá? Então,
Vamos fazer a derivada daquela função lá. Vamos fazer pelo nosso jeito, tá? Derivada de 2x é 2, certo? Aham. E derivada de... Aí a constante você deixa para lá, faz só x ao quadrado, tá? Derivada de x ao quadrado vem o 2 para frente, não vem? 2x. Uhum. 2x. Corta 2 com 2, fica só o x. X. Aí fica x mais 2 2, x. concorda? É. Uhum. Aí fica x mais 2. Aqui, ó, 2 mais x, tá vendo? Como ele quer no Aham. ponto 8, 2 mais 8, 10. Nossa. É isso. Parece fácil. É. Aí nessa 9.5 aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Do que a gente fez no exemplo ali. Bem tranquilo. Tudo bem, gente? Aham. Tranquilo. Então, Ô, a gente Cristiano, passou... tô me lembrando uma coisa. Você Ah, disse que a derivada, quando tem uma constante, ele vira zero, né? se for só constante. É zero, né? Não é um, não. Não, é zero. É 1 quando é x. Se for x, a Tá. derivada é 1, né? Eu tô Mas passando aqui pro papel, eu tava confundindo. não, na internet, se você botar assim, regras de derivada, vai aparecer um monte, assim, entendeu? Mas a gente Tá, vai falar sobre isso semana que vem, bem a fundo, tá? Derivada sem ser desse tipo aqui de definição, entendeu? Eu tá. que adiantei um pouquinho para vocês, tá? Tá ótimo, dá pra treinar alguma coisa. Né? Tudo bem, gente. A gente passou por toda a EP, entendeu? Eu acho que a gente tirou todas as dúvidas. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, acho que Sobre a hoje, não. EP tá tranquilo. Tá Não, tranquilo. então, acho que a videotutoria mais demorada vai ser perto da prova, tá? Mas essas anteriores a gente vai acabar gastando mais ou menos 1 hora mesmo, 1 hora e pouco. Com dúvidas, eu vou sempre fazer a IP toda com vocês e os exercícios que ele passar e o que vocês tiverem alguma dúvida a mais. Se não tiver, porque essa primeira matéria aqui ainda não dá para ter muita dúvida, não. Mas depois Uhum. melhora. Ai, já ajudou pra caramba. Já, Muito, né? muito. Foi legal, né? Graças a Deus. Depois melhora? Vai ter mais dúvidas, isso que eu quis dizer. Ah, tá. Aí vai ter mais coisa pra gente discutir. Beleza. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, senão a gente pode encerrar por aqui. Semana que vem trazer mais dúvidas. Por mim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Muito bem. Então tá, gente. Então eu posso fazer que nem lá. Se você não tem mais nenhuma dúvida, eu libero vocês, podem ir para casa. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem no Valeu. mesmo horário, tá? Toda sexta ou sábado de manhã eu vou mandar o link para vocês pra gente se reunir de novo. Tá bom. Beleza. Beleza, gente? Então, Obrigadão. fique com Deus aí. Bom final de semana para vocês, tá? Você também. Abraço. Tchau. Tchau.